sucesso na sua história, mas que por um longo tempo permaneceu adormecida. A cidade mais linda da Serra, com belezas e riquezas inigualáveis. Cidade de um povo trabalhador, mas com baixa estima e à espera de dias melhores que refletissem o sucesso do passado. Em janeiro de 2009, algo começou a mudar. Um novo tempo estava surgindo em Canela. Assume o governo um homem enérgico, apaixonado pelo trabalho, idealista e de uma simplicidade ímpar. Ao seu lado, uma mulher experiente, cheia de ideias e disposta a cultivar ideais para, com muito trabalho, colher dias mais prósperos. E o resultado dessa comunhão foi muito além do que todos imaginaram. Era o início de um sonho e a população respondeu ao chamado. Em Canela, brotou o desenvolvimento como nunca antes visto. Asfalto por todos os cantos da cidade. Políticas claras de crescimento. Atenção especial para a educação de nossas crianças. Investimentos estratégicos para o futuro da indústria. Apoio ao cidadão mais necessitado e fragilizado pelas dificuldades financeiras. Em Canela, quem diria, acordou, descobriu que é possível. Bastava uma liderança determinada a atacar as mazelas históricas de Canela pela falta de iniciativa dos últimos governantes. Não é apenas isso que credencia Constantino e Leslie a receberem a oportunidade de seguirem seu projeto de um novo tempo para Canela. Constantino tem uma vida dedicada ao humanitarismo e à busca do equilíbrio social com igualdade para todos. Sempre foi um homem trabalhador e preocupado com o próximo. Leslie tem uma longa jornada de vida dedicada à educação. Uma mulher forte e bem relacionada com os diversos setores da economia. Hoje, esse sentimento de orgulho e autoestima voltou a estar estampado no rosto de cada canelense. Os resultados do trabalho de Constantino e Leslie estão visíveis na cidade. É só você comparar. A população mais humilde de Canela vislumbrou pela primeira vez que também pertencia a esse novo tempo. E o governo deixou claro que isso era uma obrigação sua e não era nenhuma esmola. Demonstramos na prática que respeitamos o povo canelense, desde o mais humilde até o mais culto, sem distinções. Nós encontrávamos um município que era feito para alguns. Nós estamos fazendo uma administração para todos. Então nós atacamos em todas as frentes. Se nós atacamos, por exemplo, uma via importante, que nem o Estado Unido, que é asfaltando, que leva asfalto para uma vida de gente simples, de gente humilde, mas não deixamos de fazer uma Tenente Manoel Correia, que é aqui no centro da cidade. Quando nós acreditamos realmente em uma coisa, quando nós nos lançamos com uma proposta firme, e a gente realmente acredita, com certeza a gente consegue realizar. Nós, da Aliança Pensando em Canela, não queremos favores. Queremos que você avalie bem e vote no 15, com a consciência de que está fazendo o melhor para Canela. Portanto, pare. Preste atenção no que você verá agora. São fatos e não suposições negativas. Há 30 anos, o distrito industrial estava abandonado, desestimulando qualquer empresário a investir em Canela. Constantino e Leslie fizeram. Urbanizaram o distrito industrial. Grandes empresas já estão chegando, como a Dauber, gerando 250 empregos diretos e mais arrecadação para o município. O Pinheiro Grosso estava abandonado. Era um parque só no nome. Constantino e Leslie fizeram. Transformaram o Pinheiro Grosso em um verdadeiro parque de visitação para o turismo.
turista. Infraestrutura completa, museu, banheiros, áreas cobertas e um lindo acesso até o Pinheiro. Não havia grandes áreas de lazer para o cidadão. O Parque do Lago mais parecia um esgoto a céu aberto, um local que você, canelense, nunca se orgulhou de ter em sua cidade. Constantino e Leslie fizeram. Revitalizaram o lago, criando uma grande área de lazer para a população, com praças, quadras de esportes, academia a céu aberto, pistas de caminhada. E pense bem, hoje você se orgulha de passear por este local. Em dias de chuva, os alunos das escolas públicas eram obrigados a ficar dentro das salas de aula nos intervalos e nas aulas de educação física, pois não haviam áreas cobertas para a recreação. Constantino e Leslie fizeram. Construíram ginásios cobertos nas escolas públicas para o conforto de nossas crianças. Também cercaram as escolas, adquirindo áreas maiores para a implantação do turno integral. Os produtores rurais de Canela estavam desestimulados. O interior nunca teve verdadeira importância econômica para outras administrações. Constantino e Leslie fizeram. Alargaram as principais vias do interior, fomentando assim novas alternativas de renda para o agricultor. Hoje, grandes aviários já estão mudando a paisagem do interior canelense e aumentando muito a participação da agricultura no PIB do município. Fora o centro de Canela, só havia uma rota turística com infraestrutura de fato, a Cascata do Caracol, por possuir asfalto. Constantino e Leslie fizeram. Levaram o asfalto em direção à linha São João, fortalecendo e consolidando a rota do turismo de aventura. E já está em projeto o asfaltamento em direção ao Parque da Ferradura e Paredões, outro grande potencial turístico. Os eventos da cidade sempre foram feitos exclusivamente para o turista, que com razão é o principal alicerce de nossa economia e merece grande atenção. Mas a maior parte da população sempre ficou excluída. Constantino e Leslie fizeram. Pela primeira vez, a população pôde entrar de graça em eventos como o Rodeio de Canela e em todos os grandes shows realizados pela prefeitura. Afinal, o dinheiro público é para beneficiar todos, sem distinção. A Catedral de Pedra não tinha nenhum potencial turístico à noite. Constantino e Leslie fizeram. Iluminaram a nossa catedral, transformando-a na mais bela atração noturna da Serra, ganhando o Prêmio Nacional de Melhor Iluminação de Fachadas. Criou-se assim uma grande atração, mantendo o turista em nossa cidade à noite também e por mais tempo. Dizem que cano embaixo da terra não dá voto. Talvez não dê mesmo, mas é uma obrigação de qualquer governo sério e comprometido. Constantino e Leslie fizeram. Foram feitos mais de 10 quilômetros de redes de esgoto espalhados por toda a cidade, água potável para mais de 250 famílias e a canalização do arroio Canelinha. O Hospital de Canela há muitos anos vinha enfrentando uma grave crise, ameaçando por diversas vezes fechar as portas e deixando a comunidade apreensiva. Constantino e Leslie fizeram. Interviram no hospital, o que proporcionou ao hospital reformar a ala do SUS, oferecendo mais conforto aos pacientes, e construíram um novo bloco cirúrgico, mais moderno e capaz de realizar cirurgias complexas que antes não eram possíveis. O posto de saúde central de Canela era um exemplo de que a saúde estava em segundo plano. A população era atendida em uma área emprestada pelo INSS e totalmente imprópria, com pouco espaço e localização inadequada. Constantino e Leslie fizeram. Construíram um novo posto de saúde em local estratégico, próximo ao hospital e com infraestrutura completa. Amplo espaço
canelense merece, oferecendo inclusive mais especialidades médicas que até então não existiam. Nunca foi dada a devida importância à mulher canelense. Constantino e Leslie criaram a Coordenadoria da Mulher em Canela, a única da região. Através da coordenadoria, foram desenvolvidos diversos projetos de profissionalização e inclusão da mulher no mercado de trabalho. Um apoio que agora a mulher tem e que pode se orgulhar. E ainda tem muito mais. É impossível não perceber que Canela mudou. E a paisagem de Canela continuará a mudar. A cada novo dia, os resultados positivos se sucedem generosamente. Nesse movimento pelo progresso, a vontade se renova e confirma que o sonho superou qualquer expectativa. Aqueles que lutaram hoje convidam você a celebrar estas conquistas, porque sempre haverá muito a celebrar. Seja para se orgulhar do progresso de nossa cidade ou para projetar um futuro que se forma de permanentes conquistas com a confirmação do seu voto pelo 15, por Constantino e Leslie e pela aliança Pensando em Canela. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito tranquilo no meio do funcionário público, porque, aliás, eu sempre chamo de servidor público. Eu não gosto da palavra funcionário, eu gosto da palavra servidor, porque é talvez o único trabalho da sociedade que a gente está servindo as pessoas todos os dias. Tudo que se faz é a serviço dos outros. E começando, por exemplo, que o meu gabinete está sempre aberto, só não foi falar comigo que eu não quis. E fazendo sempre atendimento do gabinete. Gosto muito, e foi eu que disse que ai que eu vi Saguinho chamando o funcionário da prefeitura de Arigó, porque Arigó é coisa depreciativa. Felizmente se matou isso aí, se eliminou isso aí, que Arigó significa que não presta. Não, o próprio funcionário estava se desmoralizando e assim por diante. Eu queria dar duas informações importantes para ver a importância que vocês tiveram. Quantos minutos tenho ainda? 3 minutos. Assim tu me mata, né, Neguinho? O Hospital de Qualidade de Canela se achou uma solução definitiva agora. Isso graças ao grande trabalho do hospital, graças ao grande trabalho da Secretaria da Saúde, o governo do Estado. Ele vai passar 138 mil para o hospital, então não vai fechar muito mais. E isso achar uma solução definitiva, não é promessa. Recebi esta semana, terça-feira, que a Canela foi escolhida como no Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade da Ação Básica, PEMAC, como um dos melhores países do país. E a recompensa vai ser praticamente 100% do valor que se recebe hoje para cada programa de saúde da família. E isso é uma conquista de todos os funcionários que trabalham na Secretaria de Saúde. E aqueles que trabalham na Secretaria da Fazenda, porque ajuda, aqueles que trabalham em umas licitações e assim por diante. Então é uma conquista de todos nós, né? E não esquecendo que eu acho que o grande trabalho que se fez foi a reforma, que aliás, quando eu debati com vocês, eu não prometi reforma não. Teve um candidato que prometeu aqui, eu tenho aqui no plano de compromisso, reestruturar o plano de carreira para os servidores públicos municipais, viabilizar a obtenção do plano de saúde para os funcionários públicos municipais, rever a estrutura administrativa do Executivo Municipal face às necessidades comunitárias de hoje e dar ênfase em estruturar o plano de carreira do magistério municipal. E não fizeram, não tiveram governo. Assim como disseram quando nós criamos o auxílio-refeição, que se eu ouvir alguém falar de vale pão, eu acho isso tão desprezível, né? Disseram que isso era uma esmola, eles não deram esmola. Se é esmola, não sei, mas que se deu, se deu. Agora, a reforma foi perfeita? Não, se avançou, se manteve as principais conquistas, se avançou nas classes, se avançou nos níveis, foi pela primeira vez criado níveis para os outros funcionários além dos professores. Na licença, por exemplo, quando se perde ainda a família, se deu até para os tios agora, eu acho que isso é bom, tio também é da relação familiar. Então se avançou muito, então de 5 classes para os professores foi para 7, dos funcionários de 4 para 7, e assim foi. 65%, depois eu vou ser mais sintético nas respostas, tá? Eu já vi as respostas, tem muita coisa que eu vou responder agora, né? 65% foi colocado no básico,
A hora mais que foi colocada no básico. Agora, foi perfeita a reforma? Não, deve ter erros ainda. Por isso que a reforma ela tem que ser reavaliada. Porque uma grande obra sempre há falhas. Agora, teve um ganho real de 22%, uma média, teve categorias que deu 87%. Né? E além disso, tem mais 6% de ganho real no ano, porque eu podia ter dado 6,5% em janeiro, antes da reforma. Se dei 0,5% para segurar os outros 6% durante o ano, para ter mais esse ganho de 6%. Então, acho que se avançou muito nas relações, nas proposições, mas temos que avançar muito mais. Se vocês viram quantas obras se fez, mas temos que avançar muito mais do que já se fez. Sempre estiveram, vão estar. Agora, eu gosto muito de trabalhar com um conjunto de secretários, porque assim como o prefeito marca uma reunião com a entidade, ele é chamado para algum lugar. Então, é aquela proposta que já se teve antes, né? Eu acho que deve se escolher um conjunto da própria diretoria com um conjunto de secretários e sempre estar em reuniões mensais, quinzenais, sei lá o quê. As entidades não podem se contrapor, as entidades têm que se ajudar uma a outra para achar uma solução sempre. Que para mim só existe uma coisa que não tem solução, que é a morte. Só. Eu já respondi antes, né? Eu gosto muito de trabalhar, sabe? O secretário, porque para mim tem um grande valor. E na verdade é o secretário que está muito mais próximo do funcionário. Ele sabe das necessidades que as pessoas têm, né? Então, lógico que sempre a última palavra do prefeito, a gente não se omite de participar das reuniões. O importante, eu acho que se cresça nesse trabalho. Pode, desde que as comissões tenham os dois lados sempre juntos, né? Bem entendido, né? Para dar mais para os funcionários, tem que buscar mais recurso fora, para fazer as obras. Porque não é só funcionário, tem outras demandas todo dia, né? Então essa é a saída. E vocês sabem que eu sou muito guerreiro. Eu busquei nesses 3 anos e meio mais de 60 milhões para o município. Isso é muito importante, porque à medida que você busca recurso para obras da educação, da saúde, da infraestrutura e assim por diante, sobra mais recurso. Eu tenho uma teoria assim: vamos trabalhar com menos gente e pagar melhor. Que se tiver 1.000 para comer um bolo assim, se tiver 800, dá um pedacinho maior para cada um. Agora, o mais bonito, presidente, foi que eu acho que se conseguiu neste governo, o funcionário está mais feliz, o funcionário, assim como o povo de Canela, está mais contente. E hoje eu faço um desafio por qualquer empresa, e quem me conhece, eu não sou de fazer enrolação. Eu desafio qualquer empresa privada a pegar 50 funcionários da empresa deles, e eles podem escolher dos meus 1.100 funcionários que tem hoje, 50-50, e não perco o jogo. Em atestados, em falta, em capacidade de trabalho, em comparecimento na hora certa, e na saída na hora certa, e também pela capacidade profissional. Eu não tenho sem receio. E olha, eu sempre trabalhei com funcionário público, que é um servidor. A beleza nossa é ser servidor. A gente serve os outros, isso que é maravilha. Agradeço a nossa profissão. Eu acho que a reposição é legal, né? O salário, tudo depende da própria arrecadação. Eu acho que é possível também a reposição. Mas eu quero falar numa questão assim, fundamental. Os funcionários vão ver daqui a 5, 10 anos a importância dessa reforma. Gente, a classe agora não depende mais de vaga. Você alcançou na database, você passou de classe. Isso representa, porque antes o prefeito era malandro, ele criava 5 vagas e pronto, não tem vaga na classe seguinte. Então, para o funcionário efetivo, isso aí vai ser uma maravilha cada vez mais. Eu acho que é possível sim se repor também com ganhos reais.
Até porque, na verdade, a gente sabe que a inflação oficial nem sempre é a realidade do Brasil, né? Mas eu sou muito prudente. Olha, eu não sou muito de prometer. Se eu me perguntar qual é a primeira coisa que eu vou fazer, a minha sede é trabalhar no Vale Transporte, mas na forma do auxílio-refeição, para a pessoa receber o dinheiro lá no seu contra-cheque. A prefeitura não pode estar ali comprando passagem para o funcionário. E temos que achar uma fórmula. Assim, nós demoramos uns 6 meses a mais no auxílio-refeição, exatamente para achar uma fórmula. Tinha pessoas que diziam assim, tem gente que vai comprar cachaça. Bom, é o problema dele. Eu me lembro de uma pesquisa que o Lula fez. Quando ele quis botar o Bolsa Família, ele pegou e disse, faça uma pesquisa para ver quem é que vai usar para comida e quem é que vai gastar em outra coisa. Não chegou bem a 20% de pessoas que ia comprar cigarro, cachaça, não sei o quê. Daí os críticos disseram assim, você viu, presidente? Esse povo não merece. Eu disse, não, senhor, 80% vai comprar comida, então vamos me preocupar com os 80%. Que sabe a gente corrige também os 20%, né? Mas tem que ser assim, nós temos que ir direto. Essa pessoa vai pagar a gasolina do carro dela, se ela vai comprar um vestido, ela tem que ir trabalhar, e a forma que ela vai, se ela quiser ir a pé depois porque ela quer ficar magrinho ou magrinho, isso é um problema da pessoa. Aparelho de segurança, essas coisas todas que é tão importante, porque equipamento nós avançamos muito, hein? Olha que os funcionários da prefeitura receberam equipamento, e de qualidade. E se eu pudesse, dava tudo de ponto de linha, sabe? Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu nem sabia que ia ter essa pergunta. Casualmente, eu pedi hoje a planilha de todos que têm direito. Eu contei aqui, tem 10 que são de 2011 e 2 de 2010. Não sei por que estão atrasados. De repente não houve acerto, não pediu, sei lá o quê. Mas, por exemplo, o magistério, quem fechou até junho, todos eles vão receber até setembro, tudo limpo, pagou tudo. Não vai sobrar ninguém. Quem teve licença-prêmio até junho. Que, aliás, se tem uma coisa que eu procuro sempre pagar, é licença-prêmio. E tem uma turma que inclusive você paga agora. Tem muitos de um só. Né? Mas eu acho que esse dado aí está mal informado. Eu acho que só se me passaram errado. Isso que veio do DGP agora, né? DGP. Bom, hoje é 44 de FG e o resto é 60. Hoje é percentual. Praticamente, eu acho que vai ser mantido nesse nível. Que tem cargo que não adianta você botar um CC, tem que ser um técnico. Por isso que eu acho que nós precisamos avançar na reforma. A reforma, o certo seria, de 2 em 2 anos, ter sempre a revisão desta reforma. Porque vai ter cargos novos que a gente precisa criar, e tem cargos já antigos que já tem que morrer. Quando foi feita essa reforma atual em 92, ela era de ponta, era ótima. Mas para 92, nós estamos em 2012. Então você encontrava lá médico com 22 horas, com o mesmo básico que o médico de 40. Dentista 22 horas, com o mesmo básico de médico de 40. Você encontrava, por exemplo, você era convocado por mais 7 horas, você ganhando metade do salário. E trabalhava 33 e tinha um básico, você era 1.500, você era convocado por mais 7, então mais 700 e pouco. Isso é injusto, né? Então, corrigiu, como eu disse, deve ter ainda alguma outra falhazinha que tem que ser corrigida e imediatamente, se a gente ganhar a eleição, tem que ser feito esse processo. Até porque eu acho que a prefeitura precisa urgentemente da criação de uma secretaria de planejamento, onde é que tenha, por exemplo, os técnicos que criam os projetos, os técnicos que fiscalizam os projetos e quem faz a parte burocrática. Hoje um engenheiro arquiteto é uma vergonha, porque ele preenche de papéis. Ele foi contratado para produzir projetos, para acompanhar projetos, para construir obras. E não para preencher planilhas, não sei o que lá. Não é planilha orçamentária, isso é obrigação dele. É planilha lá que a Caixa pede, simplesmente perde mais tempo com essas planilhas do que no seu trabalho técnico. Acho que a reforma corrigiu bastante isso, né? Aliás, era um absurdo. O desvio de função antes
O diretor do Caracol era o cargo da saúde, porque não havia descrição dos cargos. Por isso que a reforma foi muito bem feita, e aqui o sindicato fez parte disso, tinha uma turma, inclusive, de advogados, sempre junto, acompanhando, e eu acho que também o sucesso se teve nesse conjunto todo, mas, que nem eu disse, deve ter ainda alguma coisa errada, por isso que é bom sempre, agora, acompanhar, ver o que um artigo, por exemplo, não é bom, então vamos corrigir, é aquilo que eu chamo sempre de uma mini-reforma. O importante é que se dê um novo norte. Agora se trabalha muito mais para o nível de estudo. Já imaginou, por exemplo, um funcionário que entrou na prefeitura com ensino fundamental incompleto, se hoje fez o ensino médio, já vai ganhar mais. Isso é um estímulo, mas isso é parte. Isso tem que acontecer. E a Ângela testemunha disso, eu briguei. Se você visse as pressões que eu sofri para tirar a licença-prêmio, para tirar os triênios, inclusive os triênios eu tinha uma proposta muito mais avançada que o próprio sindicato. Eu dizia que depois que fosse efetivado o funcionário passado do estágio probatório, já recebesse os 3% que teria direito quando chegou aos 15 anos, e todos os anos quando completasse a data, ele tivesse 1%. Por que esperar os 15 anos? Aí quando se perceberam, eu já estava lá na comissão, não vou trazer de volta agora, que isso pode ser corrigido ali. Porque se vocês observarem em 15 anos, você vai ter um ganho real de 7,5%. Mais fazer os cálculos em casa. Porque você vai ter que dar nos 15, porque tem que esperar os 15 anos. Depois no 16º ano, aí 1% no ano. Isso é um absurdo. É que nem essa sacada, a pena que a gente não conseguiu tirar do magistério. Essa promoção por merecimento. Por merecimento seria o ideal, só que isso não existe. Na realidade brasileira, na cultura brasileira, por isso que nós votamos por antiguidade. E chegou, completou 5 anos, você troca de classe automaticamente e sem ter a vaga. Você queria perguntar? Não, o magistério continuou por merecimento, por atividade, né? Os dois. Sim, para o magistério sim. Os dois, né? Ficou. Mas se você vai ver, o merecimento nunca vai acontecer. Porque se o professor tiver normalmente, quando chega a 1825 dias, já passa por antiguidade. A lei está errada. Eu queria tudo por antiguidade. Completou 5 anos, eu troca de classe. Então a maioria tem chance de chegar quem vai a 35 anos, ter as 7 classes. E quando vai chegar aos 35 anos, em cima eu perdi uns dias ali nas outras ali. Se eu for mais um meio ano de serviço, mais um ano, eu levo mais uma classe. Então isso estimula, né? Pode. Pode, porque tem o seguinte, também é um fato novo. A maior sacada foi que a pessoa recebe o dinheiro. Então é a questão de negociação, isso é que depois a resposta da seguinte ali, né? Se a pessoa vai comer no restaurante, né? Mas tem gente que come em casa, aliás tem promoção que se come na escola e recebe, né? E nunca se fez nada contrário disso ali. Eu acho que o melhor critério é o mesmo aumento que é dado para o salário. Eu acho. Agora isso é uma questão que pode ser negociada, né? E quando se estabelecer um parâmetro, né, vai ser isso. Agora, que nem eu disse, isso também é uma coisa nova, boa, interessante. Agora, para nós chegarmos à perfeição, temos que avançar, né? E se nós somos criadores do filho, vamos querer que o filho cresça bem, né? Isso faz bem. Quando ninguém a mais no bolso da gente, quem é que não fica faceiro? Pá. Vamos lá. O auxílio transporte já falei. Isso para mim é prioridade 1. Porque eu acho isso justo. A questão de plano de saúde, eu não tenho muito conhecimento dessa cara, podemos até discutir. Eu estou dizendo que vai acontecer, não vai acontecer. Eu não sou nenhum irresponsável de ficar prometendo uma coisa que eu não sei se vou fazer. Se existe plano de saúde possível, viável, acho que é bom. Agora tem que se ver que critérios, né? Mas isso as comissões poderão discutir isso aí também, né?
primeiro fazendo concurso, agora que os professores passam, né? Porque o último foi uma desgraça, né? Passaram só 39 de 400 e poucos se inscreveram. Foi um fracasso, porque senão não teria falta de professores. E eu agora nesse período não consigo contratar nem emergencialmente. E quando fui me dar conta, dos 39, 27 já era contrato emergencial, então era só substituição. Mas eu imaginei que ia ter uns 150. Olha, não é que eu vou dizer que foi bom. Deus meu, eu sonho que ela quer São José, sabe, terminar aquela obra, que é uma obra lindíssima. Mas o problema de empresa é um saco, né? Tem certas coisas que a lei te obriga a fazer e que as coisas não andam. Mas se a creche do São José estivesse funcionando, ia criar um caos. Porque até você sabia que o edital de um concurso é 45 dias? Mas isso é um absurdo, é um absurdo. Você tem que esperar 45 dias para publicar um edital, para fazer um concurso, sabendo que o poder público tem que fazer concurso. Então, automaticamente, o passado da eleição tem que começar a montar o concurso da educação infantil. Porque já tem que fazer dados emergenciais, já, né? Assim por diante. Eu sou totalmente favorável a isso aí. Eu acho que sou favorável. Agora existe uma comunidade também que tem que ser atendida. Então eu acho que a discussão com a comunidade escolar é importantíssima. Para se construir uma proposta em definitivo. Para não vir de cima para baixo, para não ficar sabendo. Porque se vocês olharem a frequência das creches, essa história de superlotação também eu discuto. Porque eu vou quase que semanalmente nas escolas infantis. E olha, quando você tem 70% dos alunos com frequência, é um milagre. Eu recebi agora, de todos os anos que eu fui governo, eu achei 2 escolas que em 2 meses tiveram a média de 82% de frequência. Então há muita falta nas escolas infantis. O aluno falta muito porque não é obrigatório. E isso não tira a razão. E, por exemplo, lá onde está a Tia Tibia, hoje é uma indecência. A própria creche do São Luís, eu às vezes me perco nos nomes, eu prefiro ficar por baixo. Aquilo é uma casa, que não é uma creche. Naquele tempo não se tinha visão de escola. Então as escolas infantis têm que fazer 2 vezes mais do que tem hoje. Por isso que nós compramos os terrenos. As escolas infantis têm que ter um mini ginásio. Olha, faz desse tamanho aqui assim, ó. Um canto lá daqueles gurias, as meninas vão bater bola um dia de chuva, sabe? Carro atrás. Num cantinho você põe 40, porque onde é que está a bola? Tá tudo junto. Você precisa mostrar. Lá, areia, para a criança brincar em dia de chuva. A praça coberta e fechada. Para ele ter aonde se expandir. Ele continua sendo criança em dia de chuva também. Então não é só a escola do ensino fundamental que tem que ter ginásio. A escola infantil também tem que ter. E de uma maneira totalmente diferente. Inclusive com calefação, se bem se é essa palavra que se diz, climatização, acho que é a palavra mais certa. Mas eu sou favorável. O recesso acho que é importante. Agora, tudo acho que vai numa negociação com a comunidade daquela escola. Mostrar a importância, dizer como é que acontece, assim por diante. Já investimos muito e vamos continuar investindo. Meu pai, quando a gente trabalhava lá no Morro do Guabiroba, dizia o seguinte: para você trabalhar na colônia, você tem que ter um corpo bem alimentado e ferramenta boa. Ele não admitia que o arado tivesse frouxo, não admitia que a enxada não tivesse bem afiada, porque uma ferramenta bem afiada, dizia assim, produz o dobro sem fazer força. Então não se pode mais no mundo moderno imaginar que o cara vai trabalhar com uma ferramenta que é uma droga ou lenta. E vamos trabalhar em cima assim, que aliás não se faz mais, como é que é, dado os programas aqui do computador, como agora se compra os originais, né? Isso. Graças à insistência do companheiro Eduardo, né? Ele teimou-se, mostrou e fez ver, e eu acho que ele está certo. A prefeitura tem que dar o exemplo. Não, isso é possível. Porque ali a prefeitura continua funcionando, né? É que hoje... Que isso é um problema sério, né? Hoje está demorando mais de ano, né? 2, 3 anos. É muito sério.
É muito sério. É importante, de repente, discutir até com esse pessoal da prefeitura ali, a NECA, a Marli, né, para discutir essas questões. Mas é possível, então? Eu acho que sim. E quando for prefeito, percebe. E tem mais uma coisa, hoje já veio uma instituição, Condim. Pois é, estão dizendo que o Conselho de Trabalho vai ser... Ah, pode parar, já está seguindo para o sindicato. Não, a gente tem palavra, não tem palavra. Veio a presidente lá, fez o pedido por escrito. Eu acertei com ela. Agora, por causa que veio um outro, então vamos alugar uma sala para o Condim, né? Agora, e ela não fica para o sindicato. Que, aliás, foi o nosso governo que repassou esse terreno aqui, que eu acho que a prefeitura devia ceder toda esta área que tem aqui para o sindicato tomar conta, para impedir, inclusive, invasões. E para fazer aqui também um grande centro de recreação, uma quadra de esporte, assim por diante. Porque isso é um patrimônio público que está aí, e o sindicato tem essa capacidade de fazer isso aí. E tocar para frente, se vocês quiserem, eu passo, não tem problema. Bom, não pensei nisso, posso pensar, então não vou dizer se vou fazer agora. Podemos pensar, sim. Se é possível, não sei se legalmente pode, até acho que pode. Mas eu não vou te dar uma resposta afirmativa porque eu não gosto, sabe, de jogar em cima da areia movediça. Ou se é sério ou não se é sério, né? Aqui que eu quero que essas comissões trabalhem. Porque eu estou lá dentro do gabinete, eu não estou lá na rua, ou eu não estou dentro de uma escola. Quer dizer, essas comissões têm que fazer esse levantamento. Aí se constrói uma grande proposta. E a mais legítima possível, a melhor proposta possível. Essa pode ser uma das atividades primeiro dessa comissão, que me preocupa realmente. Ninguém mais do que eu me preocupa com a segurança do trabalhador. Um grande parceiro, como já foi, e foi parceiro, não é porque isso aqui, olha, eu poderia ter muitas queixas para reclamar, né? Os médicos fizeram greve, o médico de Canela ganhava mais do que Gramado, né? Isso é uma greve política, isso não leva a nada. Tinha uma manifestação, foi chamado de mentiroso na vez da prefeitura, não sei se vocês se lembram, tenho filmado. Mas foi um mentiroso que concedeu outra vez os maiores avanços até hoje para a categoria. E por carinho e por respeito, porque eu também sou funcionário público. E sei da importância que nós servidores temos para a sociedade. E sempre disse para os efetivos, vocês têm que ser técnicos, vocês têm que dar respostas técnicas. Vocês fizeram concurso, passaram para responder para a sociedade tecnicamente. Por isso que sou totalmente favorável, por exemplo, à estabilidade no emprego. Que os governos passam, mas o funcionário fica, a estrutura da prefeitura tem que continuar. E quem dá essa resposta são os técnicos. São aqueles que foram contratados para aquela função, porque ele é um técnico. Ele não é político partidário, ele pode ter seu partido, mas não é dentro da prefeitura que tem que fazer. Que foi o que me disseram, porque agora disse que até eu vou acabar com a PAI, né? Todos os dias estão inventando uma coisa que eu faço, né? Primeiro, eu queria dizer que o prefeito não tem poder de acabar com a PAI, porque a PAI é uma instituição privada, então não é o prefeito que vai acabar com a PAI. Então já é uma burrice falar uma bobagem dessa. Segundo, eu tenho aqui um dossiê de problemas possíveis que se tenha hoje lá, não na escola especial, porque as pessoas confundem a escola especial com a PAI. Então vamos ser sérios. Eu tenho aqui uma relaçãozinha do que a prefeitura de Canela, eu acho que o prefeito que dá transporte para o aluno da PAI, alimentação, material de expediente, material de limpeza, paga a luz, paga a água, telefone, dá um CIE de 30 horas, faz a limpeza, mantém o prédio, dá 2 professores, um de 20 e um de 40, dá dentista, médico clínico, neurologista, e ainda 182 mil esse ano para passar para o salário dos técnicos, que é o que a PAI vai gastar. O convênio era de 50 mil, eu mandei botar mais 70 mil. Então eu vou ser aquele que vai querer fechar a PAI. E o mais grave, presidente, é que eu tenho informações, e bastante seguras, de que tem professores que estão utilizando as crianças deficientes, excepcionais, para falar mal do prefeito. Isso não vou admitir nunca. E se isso for verdade, pode ter certeza que eu vou cumprir a lei. No meu governo, me pergunto qual é o funcionário que botei para a rua. Em outros governos foi botado muita gente para a rua.
Pelo contrário, tem muita chance de gente que estava presa e no nosso governo a gente deu uma advertência, uma suspensão e continuar trabalhando. Porque eu pergunto, esse funcionário que está preso, o motivo que foi preso não me interessa. Como é que ele vai ser enquadrado na sociedade depois? Agora, continuando no poder público, e todos aqueles que eu investi, não me arrependi. São excelentes funcionários. Eu não digo para puxar o saco de ninguém, porque é verdade. E não foram poucos. Eu tenho um horror quando recebo você na minha mesa tarde de comissão de sindicância. E acabei com um monte. Um dia eu recebi lá em cima, sindicância para ver o roubo de R$120 de uma promoção do CPM de uma escola infantil. Mas isso é motivo de sindicância. Mas que resolva lá o problema. Vamos parar de um querer fiscalizar o outro, cada um cumpre a sua tarefa. Aliás, processo administrativo, tudo bem, isso acho que é necessário em muitos momentos. Mas, pelo amor de Deus, mas é muita frescura também, né? É muita exceção de linguiça que não leva a nada. Eu acho que primeiro a gente tem que confiar nas pessoas que a gente comanda. E se você se lembra, no dia que eu fiz a abertura com os funcionários lá na Câmara de Vereadores, eu acreditava nos funcionários da Prefeitura. E se naquele tempo eu dizia assim, que o quadro do funcionário da Prefeitura era bom, e hoje eu digo assim, é um quadro muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. Tem problemas? Tem. Mas qual é a família que não tem problema? Avançamos muito, mas temos muito o que fazer. Se todas as coisas fossem acabadas, nós não precisávamos nem viver, porque aí o sentido da vida se perdia. Então eu confio muito, acho que se dá se fazer uma parceria, continuar essa parceria bonita de construção, sempre de novas ideias, né? Eu sei que o sindicato também está preocupado com a questão dos atestados, dos direitos e deveres, especialmente dos deveres dos funcionários, que aliás, pergunte para a Neca e para a Marli, quanto ela desconta de gente que chega atrasado no serviço. Vocês vão se surpreender. Vão para a rua hoje, faça uma pesquisa numa empresa privada e pergunte qual é o percentual de horas que os funcionários dele tiram atestado. E pega o percentual da prefeitura é menor. É menor. Como é que eu não posso me engrandecer com os meus funcionários se, quando eu entrei na prefeitura, o IDEB do Estado, das escolas estaduais de criminalidade estava aqui, da prefeitura estava aqui. Esse ano nós viemos aqui assim, um pouquinho acima do Estado. Então houve gente que trabalhou, houve gente que se dedicou. E isso é progresso, isso é avanço, isso é bonito. Agora, os construtores sempre sonham em avançar. Os que querem destruir pensam em como demolir os outros. Então inventa história, inventa fofoca assim por diante. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Eu acho que era. O senhor tem 9 minutos, se o senhor quiser fazer uma. Agora tu quer me contar. Eu estou com medo que não respondesse toda. Com toda a atenção. Mas eu só gostaria de colocar aqui também, no 6º item, já no nosso plano de governo, tá? O 6º item trata justamente da questão que foi tratada há pouco. Avançar ainda mais na reforma administrativa. E ali fala em criar o Vale Transporte, melhorias no equipamento de segurança, condições no ambiente de trabalho e por ali afora. Então esse é o 6º item, quer dizer, já está assim como a importância que se dá ao funcionalismo. O que você discutiu aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Se alguém disser que eu prometi emprego para alguém, chama de mentiroso, porque eu não prometo emprego para ninguém. Eu só prometo duas coisas: trabalhar dia e noite, noite e dia, se Deus me der saúde, como eu sempre fiz. E outra, a minha promessa é buscar o máximo de cumprimento disso aqui que os 10 partidos me deram. Isso é uma construção de 10 partidos, que estão aqui embaixo, que é a aliança pensando em Canela. E se vocês abrirem o programa de hoje, diz assim, a primeira frase: Canela acima de tudo. Canela acima de tudo.